Vou gravar aqui, mas deixa eu te Ok. autorizar a gravar. Não, você gravando tudo bem, é só para que depois aí você me passa via Aí eu Dropbox. Ótimo, já te autorizei, tá bom? legal. Olá, Jorge. Você Oi, é novo Guilherme. aqui no grupo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Estamos começando e esperando as pessoas entrarem, tá? Certo. O Jorge é que é o proprietário dos 30 mil tradutores. Proprietário bom. não, eu diria que eu sou tutor do jardim de infância com 30 mil membros. Somos, né? Somos, é. Somos tutores daquele treco. Realmente. Normalmente já tem confusão. Agora, na pandemia, foi assim, desesperador. Tem sido, né? As pessoas surtam enlouquecidamente, né? Uhum. Você mandou uma mensagem aí, né, Jorge? Mandei boa noite a todos por escrito. Não sei se todos estão com áudio ou com vídeo, né? Por enquanto, acho que está todo mundo com vídeo, seguramente, a maior parte com áudio também. Mas estão entrando... Boa noite, viu? É que eu tinha desligado meu áudio. Para a hora da aula, eu acho bom a gente não A não cair em tentação. Luciana já entrou e caiu umas 3 vezes aí. E tem uma Rosângela que não aparece. A Fênix a Rosângela. Oi, Rosângela. Rosângela me mandou Rosângela Pia. Você pode ligar o seu vídeo, Rosângela? Olá, Rosângela. Engraçado, eu não estou me vendo mais aqui. Para poder desligar meu áudio, eu não estou me encontrando mais. Vocês estão me vendo aí? Embaixo. Uhum. Inclusive, se você der Alt-A de áudio, ele liga e desliga automaticamente. É legal quando a pessoa vai tossir, por exemplo, porque a tosse fica muito incômodo aos ouvidos dos outros. Você dá um Alt-A com polegar e indicador, tosse, volta a dar Alt-A, ele liga e desliga. E o Alt-V liga e desliga o vídeo. Ah, que ótimo, bom saber. Mas vocês estão vendo a minha imagem aí? Eu não estou me vendo. Inclusive o rabo da gata que acabou de passar, Ivone. É verdade. Ô, Luciana! Oi, Finalmente! Rosângela. Luciana entrou. E a Olá, Rosângela boa também. noite. Boa noite. Que bom ter você aí. A Rosângela Alt-A não mandou... aconteceu nada comigo. Bem, mas seu áudio está ligado, nós estamos te ouvindo. Então, eu estava tentando desligar com o Alt-A. Ah, peraí. Isso. O Seabra é muito gentil. O Seabra é muito gentil. Ele se referiu apenas ao espirro, né? Ou à tosse, sei lá, no microfone, que já tivemos no Tribunal de Alçada, já tivemos alguns episódios. Sonoridades obscenas. Sim, sonoridades variadas. E aqui, eu não sei se vocês chegaram a saber, na Câmara Municipal aqui do Rio teve pior, né? Ah, sim, uma cena melhor, eu diria, uma cena de sexo. Uma cena melhor. A mãe entrou na audiência pública, reclamou da merenda, da comida da filha dela e tal.
E, ok, esqueci e saiu da frente, deixando tudo ligado. E foi namorar. Ou, sei lá, marido, o que era, mas foi para cama. Vamos aí. Ainda está faltando gente, né? Acho que o Milton vai entrar. O Rony agora entrou. Boa noite para vocês. 13 pessoas, né? Tira um, são 12. Que eu estou 2 vezes, né? Quem é o gato? Não é o meu. Não, esse aqui é o meu, é o Alfredo. Deixa ele dar um oi para vocês. Esse aqui é o Alfredo. É um gato. Desliga. Ok, com só um vídeo. Eu vou daqui a pouco te colocar em realçar. Usar o pin ou o spotlight aí, né? Eu acho que, aliás, eu já estou com... Deixa eu ver o pin. É esse. Tá bom para vocês aí, né? Tá. Essa visão? Que aí fica melhor. Foi o que eu não fiz outro dia. Antes estava na horizontal, em cima da tela, agora ficou na vertical, é isso mesmo? No meu tá horizontal ainda. O meu está na vertical, eu gostei mais na horizontal. Eu não sei como muda isso, você sabe? Ah, tá. Não, tudo bem. Não, aí depende de cada pessoa, né? Você clica no Gallery View e ele muda a disposição. Mas você não pode definir qual é a disposição, né? Não. Mesmo o anfitrião, que é você, também não tem esse poder. Isso é cada usuário que escolhe como ver. Tem que clicar lá nos iconinhos em cima da janela. Mudou tudo aqui, parece páginas sem respostas. Eu estou tentando aqui fazer o compartilhamento de tela. Sim. Botar o Power. Você está compartilhando literatura mínima, é isso? Isso. É que eu estou aqui com um certo problema, porque 5 minutos antes de eu entrar, deu uma acabada de luz aqui durante 30 segundos. Eu pensei, dançou. Não estou mais vendo se abre, está só carregando, está dizendo que está carregando. Ele está nos quadradinhos. Sim, tá. Agora... Literatura mínima, microcontos. O Beto virou Cais Produções. Uma perguntinha, essa brincadeira aí de botar na Serra dos Órgãos, com o dedo de Deus lá atrás, isso chega a interferir de dar, como é que se chama? De dar, provocar delay, fazer... Não, é só no seu computador que isso funciona. A imagem vem como seria normal. Não, eu estou vendo o fundo dele, lá com o dedo de Deus. Sim. Não, mas ele está perguntando se isso sobrecarrega a
eu Se ele já me sobrecarrega perdi. aqui a tradução, uma coisa. Eu não estou vendo mais ninguém aqui, pior é isso. Veio a lista dos participantes aqui na esquerda. Não tem mais ninguém, é só o Seabra no meio. É isso. É porque... Você não está vendo o PowerPoint, não? Literatura. Ele está compartilhando a tela, é por isso que você não vê. Você não vai ver mesmo. Ninguém está vendo ele agora. Não, eu estou vendo só ninguém ele. Vê, ninguém vê os outros. Você só vê a tela dele. É assim mesmo. É correto. Certo. Você está vendo a tela compartilhada do Seabra, Ivone? Eu só vejo o Seabra e do lado direito a lista dos participantes, não o rosto, não a imagem. E a tela compartilhada do Seabra, assim, está vendo? Só vejo o Seabra. Aí tem share screen, se eu clicar aqui e cair fora. Essa é a que eu tô? Não. Você então põe o dedo na tela do seu celular. Eu não estou no celular, estou no computador. No computador, então clica em cima. Clique em cima no computador, naqueles ícones de screen video, de speaker video. Vê se melhora aí para você. Eu não tenho isso. Em cima tem uns ícones pequenininhos no modo de exibir a galeria, né? Recording, switch to shared content, isso? Não, na parte em cima da tela do seu lado direito. Então, não, do lado direito, como eu disse, só tem a lista das pessoas que estão aqui. Não, na parte de cima mesmo. Então, aqui eu só tenho You are viewing Carlos Seabra e View Options, mas aqui, quando eu clico, Zoom. Bom, gente, não se preocupe. Ivone, que viro aqui. Ivone, você falou você falou aí em switch to whatever. Switch to shared screen. Clica nisso. Peraí. Agora, se perdeu. Não, aqui tem You are viewing Carlos Seabra screen, que tem Olá, essa frase literatura. Isso. E é sobre isso que ele vai falar. Agora, essa tarja com o nome das pessoas, ela está ocupando 1/4 da minha tela. Você pode redimensionar, você pode mandar ela se soltar. Eu, inclusive, uso essa lista em outro monitor. Porque o que é legal é você trabalhar com 2 monitores, um do lado do outro. Então, num você vê a imagem das pessoas e no outro você tem as ferramentas. Então, eu vou tentar entrar pelo meu celular também, é isso? Não. Não, teria que ter... eu tenho uma tela aqui, mas... Não, mas aí agora não vale a pena. Agora não vai dar tempo. Agora não. Tá. Pronto. Eu acho que é melhor a gente começar, porque já está... acho que sim, porque já tem bastante pessoas. Eu não sei se o Newton vai entrar, mas tudo bem. Vamos lá. Seabra, o comando da situação é todo seu. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Então, o objetivo de hoje é a gente fazer uma micro-oficina de produção de micronarrativas. Então, para isso, geralmente eu costumo fazer essa oficina presencialmente, é a primeira vez que eu estou fazendo à distância, então a gente precisa adaptar algumas coisinhas, né? E geralmente eu faço em 2 horas. Hoje a gente vai ter 1h15, quase metade do tempo. Então não vai dar para fazer tudo como geralmente eu costumo fazer.
que a gente já sai dessas 2 horas com cada pessoa tendo produzido um microconto, pelo menos. Hoje, nós vamos sair daqui com a tarefa de escrever esse microconto e vocês vão me mandar o microconto de cada um pelo WhatsApp, certo? E aí eu vou conversar com cada um, ter uma interação. Vocês me mandam amanhã esse microconto, quem quiser mandar ainda hoje pode mandar, mas vocês me mandam amanhã e eu dou um feedback durante o final de semana, de modo que na segunda-feira a gente já terá o conjunto dos microcontos produzidos aqui por todo mundo. Tudo bem assim? Ok. Beleza. Bom, então, eu vou primeiro começar falando sobre a escrita sintética. E como é que antes eu quero falar como é que eu entrei nessa coisa, né? Eu gostei muito da coisa de escrever sinteticamente quando eu comecei a escrever haikais, que é um estilo de poesia japonesa de apenas 3 versos, com 5 sílabas. E aí uma empresa que queria conteúdo para transmitir pelo celular, era um projeto chamado Celuler. Foi quando surgiu a coisa do torpedo, SMS. Nessa época não existia smartphone, eram celulares comuns que você podia digitar o texto e mandar mensagens de texto. E o haikai se adequava a esse conteúdo da Celuler. Só que eu não tinha a quantidade de haikai suficiente para preencher, ficar mandando todos os dias para a caixa postal das pessoas desse projeto, né? E eles contrataram vários outros poetas, escritores, né? E aí eu propus de começar a escrever microficção, no mesmo tamanho, basicamente, dos haikais. O objetivo era que pudesse caber dentro de uma mensagem de texto, SMS. Então, eu defini como tamanho 150 toques. Um toque pode ser um caractere, pode ser uma vírgula, um ponto, até mesmo um espaço conta como um caractere. Depois, quando surgiu o Twitter, e assim que surgiu o Twitter, eu logo criei uma conta no Twitter chamada Microcontos, que eu alimentei muito naquela época, hoje em dia continua lá, mas eu não alimento mais, né? Eu reduzi e defini como 140 toques, um microconto. Tem gente que já fez experiências de escrever nanocontos, que são contos com 50 letras, mas aí já é um exercício máximo de concisão, né? E existem também mini-contos, que são contos com até 600 letras, geralmente ocupando uma única página, meia página. Mas a gente vai trabalhar hoje o conceito de microcontos, com 140 caracteres. E eu vou começar falando, trazendo pensamentos e frases de vários autores, né, sobre isso da literatura mínima. Então, primeiro, e sempre que alguém quiser fazer algum comentário, interrompe aí, dá um toque. Tem que mudar a tela. Então, Drummond disse, escrever é cortar palavras. Isso é uma ótima definição de concisão. A gente sabe que vários escritores escrevem livremente e depois ficam burilando, enxugando, cortando, né? São Gregório de Nazianzo, que era um cara da Idade Média, disse, ser breve não é, como julgas, escrever poucas sílabas, mas sim dizer muito com poucas. Isso é uma coisa fundamental. Um microconto não basta ser curto, ele precisa ser significativo. Ele tem que transmitir uma imagem, tem que criar algo na cabeça do parceiro de leitura, que é o leitor, porque é uma parceria entre um autor e um leitor, né? Luiz Brito Garcia disse, o microconto nasce do namoro entre um narrador ativo e um leitor interativo. Essa é uma característica fundamental, a interação com o leitor. João Cabral tem a famosa frase, enxugar até a morte.
O Ernest Hemingway disse: corte todo o resto e fique no essencial. Claro que o difícil é saber o que é o essencial, mas no microconto você precisa ficar só no essencial. Só o essencial já vai te tomar o espaço que você tem dos 140 caracteres. Portanto, o resto você deixa na imaginação do leitor. Thomas Jefferson, o americano, um dos autores da Constituição americana, disse: o mais valioso de todos os talentos é aquele de nunca usar duas palavras quando uma basta. Aí está uma bela definição também de concisão. Isabel Allende: usar o substantivo certo para evitar 2 ou 3 adjetivos. Essa é outra coisa que é muito recomendável. Evitar um excesso de adjetivos. O substantivo, ele tem uma substância, tem uma concretude que dá à imaginação. O substantivo também é importante, né? Para ele agrega uma qualidade, mas o substantivo é o essencial. O Pascal, escrevendo para alguém, disse: se escrevi esta carta tão longa, foi por não ter tido tempo para fazê-la mais curta. O Churchill: das palavras a mais simples, das simples a menor. E naquele tempo nem existia isso de celular, Twitter e torpedo, né? Luiz Brito Garcia, essa frase é muito boa, ele resume bem. Ele diz: a religião se purifica no provérbio, o ensaio no aforismo, a poesia no haikai, a rebelião no grafite, a plástica no minimalismo, o amor no galanteio, a experiência na máxima, a morte nas últimas palavras. Não ouço, filho. E a ficção no microconto. Eu estou ouvindo a live aqui. Hein? Você está com o Rony, você está com o aberto. Do Jarbas Novelino Barato. O microconto é um item da cultura blogueira, uma história contada ou sugerida com economia de palavras. José Santos: o microconto deixa lacunas que o leitor precisa completar. O desfecho é na cabeça do leitor. O José Saramago: aqui é uma coisa completamente em outra direção. Os tais 140 caracteres refletem algo que já conhecíamos, a tendência para o monossílabo como forma de comunicação. De degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido. Ele tinha uma visão muito crítica dessa coisa, porque também a verdade é, quando você olha na internet, microcontos, a imensa maioria é uma bobagem. As pessoas escrevem uma frase e acham que estão produzindo um conto. Tem coisas muito ruins, mas tem coisas muito ruins de todo tipo, né? Aliás, a internet, o Humberto Eco disse que antigamente o idiota da aldeia bebia uns copos de vinho no bar e falava umas sandices lá. Agora, esse idiota da aldeia tem uma voz global. E com um pouquinho mais de ajuda, ele pode até virar presidente de algum país, dos principais países do mundo, diga-se de passagem, né? Então, mas eu achei interessante colocar aqui o Saramago também para contrapor a essa coisa, né? E ele realmente não engolia isso de microconto, né? O Manuel Guaranha: nos microcontos, a pequena extensão não deixa todos os elementos serem explicitados, apenas sugeridos ao leitor, como se este fosse convocado a ser coautor da narrativa, a projetar um horizonte de expectativas que não será mais suprido pelo texto, mas permanecerá aberto. Marcelo Spalding: o miniconto pode ser encarado como uma narrativa nuclear, de poder e efeitos semelhantes aos da bomba atômica. Tudo está condensado em seu núcleo,
E é dali que deve partir a história, projetada, explodida no ato da leitura. Henry Bugalho. O microconto é a hipérbole do conto. Não pode haver uma vírgula, um artigo, um pronome, um adjetivo em excesso. Uma linha ou duas desnecessárias é uma atrocidade imperdoável. E até mais do que isto, um microconto que não atinja o coração ou a mente do leitor, reverberando por horas ou dias, não deveria ter sido escrito. Não tem razão para existir. Obviamente que isso é um exagero, é uma espécie de Saramago, só que no outro extremo, né? Não precisa disso tudo. Um microconto é uma brincadeira, acima de tudo, né? Carpinejar disse: 140 caracteres são o suficiente para sangrar, ou seja, produzir uma emoção, produzir uma fenda na couraça da impassibilidade. E termino com uma citação minha mesmo, dizendo que o microconto é um furinho de agulha no universo, permitindo projetar a imagem de uma realidade em outra dimensão. Como se, através desse furo, dois cones se tocassem nas pontas. Um cone menor, que é o que está escrito no microconto, e um cone maior, que é a imaginação a partir da leitura de cada um. Quase como a caixa preta de uma máquina fotográfica. Bom, inicialmente eram essas frases que eu queria colocar, e também para transmitir um pouco a ideia de uma diversidade de autores, né, como esses que eu apresentei, que para mostrar que essa coisa de micronarrativas não é nada tão moderno assim. Claro, é bem condizente com os tempos modernos de laconismo, de mensagem num celular, rapidez, mas é uma coisa que já existe há bastante tempo. Agora, eu vou mostrar microcontos concretos. E aqui, em cada microconto, se alguém quiser fazer algum comentário e tal, eu farei... Você quer participar, né? Diz oi para as pessoas aqui. Oi. Bom, ele chama-se Alfredo. Uma pena que eu não consigo te ver mesmo, viu? Bom, depois na gravação você verá, porque na gravação está aparecendo. Isso é algum problema aí do jeito como você está exibindo a tua tela, né? Bom, eu agora estou exibindo a tela de exemplos de microliteratura, certo? Está todo mundo vendo? Sim. Então vamos um a um. Deu um salto mortal. Perfeito, infelizmente. Esse é do Flávio Nigro, que vários de vocês devem conhecer porque pertence aqui ao Conversagem, né? Você mostrou isso aquele dia e ficou na minha cabeça. Então, é isso, já tem um retorno aí. Permaneceu. O velho dinossauro trabalhava como fóssil no museu. Achava muito enfadonho não poder se mexer, mas eram os ossos do ofício. O rato arrastou-se pela mesa. Chegou perto dos livros e de um copo cheio de canetas, até que seu dono o apertou e desligou o computador. 17. Enquanto esperava Ulisses, Penélope ora tecia, ora pintava e bordava. Esse é do Disseu Ferreira, um frasista, foi colaborador do Pasquim, lá, um mineiro, né? Um cão observava um gato que espia um rato que está prestes a saltar sobre um queijo. O queijo ignora o perigo acumulado. Chus Dias. Sentou no controle remoto e gemeu, jurando que foi sem querer, ao menos nas 5 primeiras vezes. Jules Blazina. Aqui já é um microconto com uma dose de erotismo, né? Na fila do supermercado, a mulher da frente lhe enfiou a mão na cara. Depois, sua própria foi-se embora, furiosa.
tinha confundido as bundas. Paulo Cândido. Toda terça ia ao dentista e voltava ensolarada. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Foi achada numa quarta, sumariamente anoitecida. Bibiana Silveira da Pieve. Esse aqui cheio de trocadilhos e tal, mas bem forte do ponto. Até tem rima, né? Travou. Parece que o Seabra travou. Não, não só travou, como caiu a força atrás dele, né? Sim, sim. A luz deu uma baqueada e a imagem ficou antes de apagar toda a lâmpada. É. Pode ser um avião, pode ser um carro. Beto também tá em duplicata? Eu tô, porque eu tenho um computador que tem 3 monitores. Então... né? Enquanto a Ivone não consegue nem ver, tadinha. Não, é porque se eu quiser mostrar, né, é que esse aqui eu tenho a imagem, que é o que eu sempre uso com vocês. Mas hoje, como é aula, eu coloquei o maior para poder ler, escrever tranquilo, né? Senão, já que tem monitor, por que não aproveitar? Enquanto isso, o Obadias de Deus é do grupo, do WhatsApp? Eu não conheço. Obadias? Eu pus o link dos arranjos dele na conversagem. Você... O Seabra voltou. Regina hoje está tão quietinha. Oi, Luciana. Prestando atenção, igual uma corujinha. Voltou, né? O Guilherme? Voltou. Opa, voltou. Estourou aqui perto um poste, essas coisas assim. Quando está chovendo, volta e meia. E aí acabou a luz, tive que esperar agora voltar o roteador, enfim. Espero que dê para continuar. Então, perdão, deixa eu até me confundir aqui. Então, já está aparecendo a tela, né? Estamos no microconto da Bibiana, né? Bom, então, vamos para o próximo. Era um assassino serial. Matou a aula e foi ao cinema. Traçou um lanche e matou a fome. Depois, sem mais o que fazer, ficou matando o tempo. Muito bom. Não sabia ao certo onde tecer sua teia. Escolheu um cantinho da parede da cozinha. Acertou na mosca. Eric Magalhães. Prometido para a filha do barão, rebelou-se. Ficou mesmo com o filho do vizinho. Sérgio Maciel. A vida de André fora uma grande mentira. Quando morreu, adornaram-lhe o caixão com lindos lírios de plástico. Zezé Pina. Entram juntos no mercado. Os carrinhos esbarram. Risos. Novo encontro no caixa. Coincidência? Hoje os dois compram juntos comida para 3. Ana Scatena. Pode-se discutir se primeiro veio o ovo ou a galinha. O que não resta dúvida é que o galo foi o terceiro. Fabian Vique. Ele disse, só por cima do meu cadáver. Tentei não pisar na cara, para não estragar meu sapato novo. Ana Mello. Forte isso.
Não deveria sonhar-me tanto, disse o monstro ao menino. Adrian Camargo. Ele não mentia, apenas inventava um novo detalhe cada vez que contava a mesma história. Jarbas Novelino Barato. De vez em quando, a múmia tira as velhas bandagens e pratica o nudismo. Foi assim que surgiu o Homem Invisível. Martim Galélia. Quando lhe disseram que a morte era um longo sono, sorriu. Sempre sofrera de insônias. Luiz N. Briguei comigo e fui dormir no sofá. José Eduardo Mendonça. Esse pode ser considerado também um nanoconto, por estar naquela definição de menos de 50 caracteres. Decidiu fugir de casa. Dia seguinte, o encontraram seco no carpete da sala. No aquário, ninguém parecia dar pela sua falta. Wilson Gorge. Recusou-se a ser apenas um número a mais. Aquela ovelha negra não acreditava nos sonhos. Carmen Maria Ergos. A mulher gorila fugiu com os irmãos siameses. Denunciados pelo dono do circo, eles foram presos por bestialismo e ela por bigamia. Sentiu-se velho quando sua sombra, cansada e enferma, deixou de acompanhar-lhe os movimentos. Jarbas Barato. Começaram a chover beijos. Felizmente, ninguém estava vendendo guarda-chuvas. Leandro Custo. Cansado de trombar nas quinas da mesa, Arthur, o rei, decidiu trocá-la por uma redonda. Helder Amos. O assassino voltou à cena do crime. Tinha-se esquecido de cometê-lo. Javier Lopes. Mesmo tendo 50 pares de sapatos, não importava onde fosse, sempre os repetia. Era uma centopeia muito pobre. Wilson Gorge. Alguém está com o microfone aberto e um saco de salgadinhos. Sou eu. Ah, tá. Naquela galáxia distante, a mãe verruga aconselha seu filho a não contar estrelas, pois poderiam nascer-lhe meninos na ponta do dedo. Zezé Pina. E, por sinal, é minha mulher. Estamos casados há 45 anos. O gato foi ao cinema, mas não entendeu um miau, pois as legendas eram em au-au. A mãe tinha dúvidas sobre a virgindade da filha. As bonecas empoeiradas e esquecidas na estante, não. Ana Mello. Ela trocava seu nome pelo nome do antigo namorado. Ele a trocou por uma mulher de boa memória. Jarbas Barato. O último homem da Terra está sentado sozinho num quarto. Batem à porta. Frederick Brown. Não tinha ambição. Aposentou-se como estagiário. Pedro Pellarin. A mulher que amei se transforma em fantasma. Eu sou o lugar das aparições. Juan José Arreola. Jair era vidraceiro. Levava uma vidra transparente. Um dia não gostou do que viu. Usou a janela como guilhotina. Ana Paul. Não houve correspondência. Ela esperava um beijo do carteiro, mas só recebeu um selinho. Wellington Coelho. No cadafalso, prestes a ser enforcado, dedicou o último instante a procurar na multidão aquela que seria homenageada com sua última ereção.
Um sapato roto, caído no meio da estrada, fez a alegria do mendigo coxo. Pena ser do pé que lhe faltava. Eugênia Tabosa, que por sinal é minha mãe. Tem um microfone aberto. Pretendia escrever o romance do século. Quando o avião começou a cair, só teve tempo para um microconto. José Rezende Júnior. Bom, e aqui o desafio. Você vai me enviar o microconto que vai escrever no final desta oficina? E aqui quem fala o final dessa oficina, conforme eu conversei, não sei se já estava todo mundo, a ideia é vocês me mandam até amanhã, por exemplo, via WhatsApp, o que produzirem. Pode ser uma primeira versão, aí a gente faz um bate e volta, né? Agora eu vou entrar, esse eu preciso carregar, que com a falta de luz até saiu daqui. Então, enquanto eu procuro aqui carregar o PowerPoint para compartilhar a próxima tela, eu vou parar um pouquinho, já volto a compartilhar. Gostaria de ouvir algumas impressões e comentários, né? Dúvidas, ideias malucas ou não. Eu me lembrei de uma mini poesia da Cecília Meirelles. Chama-se Belo Horizonte. Muito bom. Eu acho que a Clarice Lispector tem muitos microcontos nos livros dela. Um dos que eu mais gosto é A Vida é Mortal. Acho muito legal isso no meio de um texto, assim. Tem um famoso também da Lígia Fagundes Telles, que ela diz, perguntei ao mar, o que faço? E ele disse, nada. Ótimo. Como é que é, Marco? Belo Horizonte? O título da poesia é Belo Horizonte. A poesia é Estou carregando aqui. Ninguém tem mais nenhum comentário? É uma pergunta simples. Esse PowerPoint você vai disponibilizar para a gente? Sim, eu mando o PDF. Tá ótimo. Pode mandar o PDF, perfeito. Não precisa ser o PowerPoint, até melhor. O PDF fica menorzinho. Sim, é mais fácil de ler em qualquer dispositivo. Sim. Então tá ótimo. Você posta o quê? Manda para o Marco e ele redistribui? Não, eu ponho aqui no grupo, né? Do WhatsApp. Tá. Perfeito. No Conversagem na Quarentena, é isso, Marco? Pode ser. E eu passo para a Rosângela, para o Jorge, que não estão lá. Bem. Perdão, aqui está... O Badia saiu, né? Não sei o que houve, mas saiu. Carlos, o microconto não tem título, né? Se você quiser pôr título, ele conta na quantidade de caracteres. Eu nunca ponho título nos meus. Eu tenho num site que eu fiz os microcontos narrados, já passo o endereço para vocês. Eu coloquei uma palavra de título para cada microconto só para criar um índice, um sumário, para poder a pessoa clicar e ouvir aquele microconto, né? Tem uma iniciativa, um livro que foi feito, foi organizado pelo Marcelino Freire, chamado Os Menores Contos do Século, que tem 100 contos, e eles convidaram 100 autores, né?
E disseram, olha, são 50 toques, porque eram nanocontos, né? E o título não tem limite. E aí o Milor, na época o Milor ainda era vivo, né? Genial, e ele escreveu um título gigantesco, 8 vezes maior do que o conto. A história de como o bravo capitão Sebastião, comandando o navio altaneiro tal, chegou ao polo depois de circuncidar a terra e se encontrar com sua amada. Esse era o título do conto. E aí vinha o conto bem menor do que o título. Mas, obviamente, isso era uma brincadeira. Vamos ver se agora carrega. Então, o microconto seria entre 50 e 140. Não, é até 140. Até 140, né? Não existe um limite inicial. Né? Sim. Porque quando você falou que tem um que fez só de 50, mas aí é um nano, ele é micro, né? Sim, você pode classificar, mas ele pode ser um microconto. O que eu acho importante é não confundir um microconto com uma frase de efeito. Sim. Certo? Com o aforisma, são gêneros diferentes. O microconto, ele tem que ter a característica de um conto. Ele tem que ter um cenário, tem que ter um personagem, nem que seja para o leitor imaginar. Você não precisa, às vezes, explicitar, mas ele precisa possuir. A imagem que você constrói na cabeça, ela tem que formar um conto. Está difícil carregar aqui. Então, vamos aproveitando para mais perguntas, comentários. Eu participei uma vez de um grupo, acho que eu te falei naquele dia, do Escambonautas, que é o pessoal de Recife. E era muito legal, porque todo dia tinha uma lição, que era microconto, só que o coordenador ele dava um tema. Às vezes era uma palavra, eles davam uma palavra, e aí as pessoas entravam lá de uma maneira especial no Facebook, que caía direto na página de microcontos, mas foi muito interessante, vi coisas muito legais. Mas assim, não tivemos aula nada, todo mundo começava a escrever em cima dos 140 caracteres, não podia passar disso, podia ser menos, não mais, e com um tema, uma palavra, geralmente. Isso é bem interessante. E é muito fácil produzir. Porque aí todo mundo trabalhava em cima de um tema e eram coisas totalmente... Nada a ver com nada. Não tinha uma semelhança de um para o outro. Eu já fiz uma atividade em escola com crianças e foi fantástico. E aí a professora propôs um tema que era sobre a escravidão. Se eu não me engano, era em novembro, por ocasião do dia de Zumbi, dos Palmares, né? E saíram resultados fantásticos. Né? É muito importante essa forma de você escolher um tema, ajuda a criar um alvo, a direcionar. A pessoa aponta o seu arco e a sua flecha da imaginação, tendo um tema facilita realmente muito. Né? Gostaria de fazer um comentário, Carlos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação. É a primeira vez que eu estou participando desse grupo e acho que vim exatamente num dia especial. E a minha pergunta era exatamente essa, de por onde começar. Porque você diz das características de um conto, né? Ter um cenário, personagem, um enredo, mas esta ideia de pensar num tema e deixar a imaginação acontecer me pareceu um caminho interessante. Nunca tinha imaginado escrever um microconto, vai ser um desafio. Então, eu escrevi a maior parte dos meus microcontos quando eu tinha esse compromisso de alimentar esse serviço celular. E aí eu tinha que entregar uma quantidade suficiente durante a semana para alimentar. Então eu tinha que produzir muitos. E qual foi a estratégia que eu usava? Eu falava assim, ontem eu fiz um microconto um pouco mais erótico. Deixa hoje eu fazer um bem cruel, de um assassino, uma coisa assim. Amanhã deixa eu fazer um meio surreal, né?
Enfim, eu ia variando. E às vezes eu tinha uma ideia de um tema e eu só anotava. Então, deixa eu fazer um microconto. Uma vez eu estava no aeroporto, a época que a gente ainda viajava de avião por aí, e eu estava no aeroporto e eu vi passar uma freira, né? Aí eu, tenho que fazer um microconto de uma freira no aeroporto. Depois eu ia pensar, então eu sempre carregava comigo um caderninho, né? Onde eu anotava às vezes uma frase, um conceito, uma palavra, para depois pensar nisso. Porque é muito importante isso. Às vezes você tem um momento que você tem um lampejo de pensar uma semente de uma criação, mas você não vai ficar burilando, porque é muito importante depois o trabalhar, retrabalhar. Vocês sabem que um diamante é uma pedra bruta, que ela precisa ser lavada, lapidada, polida, aí é que fica aquele brilho. Porque sem isso parece uma pedra que mal se distingue das outras, né? Uhum. Então, o microconto tem essa coisa similar. Então, mas o mais importante, a dica maior é pense em alguma coisa e anote. Eu não sei, Seabra, onde é que fica aí aquela história da emenda que sai pior do que o soneto? Desculpe. Oi? A emenda que sai pior que o soneto. Você está dizendo que anota e depois vai burilando. A questão dizem que a emenda é pior do que o soneto. Tem um dito popular aí. Sim. Nem sempre, né? Porque isso também depende muito do tipo de emenda. Tem várias emendas parlamentares que realmente são um desastre, mas tem emendas parlamentares que trazem... E tem sonetos que são deploráveis, né? São muito ruins, enquanto que tem sonetos brilhantes, né? O fato é que é muito difícil você produzir uma coisa espontaneamente que já seja tudo o que você almeja. E congelou. O Jean Luiz não quer colaborar com ele. Agora você está conseguindo ver todo mundo, Ivone? Tô, só não estou vendo o Rony. Acho que ele não está mesmo, né? O Rony está apagado. O Rony está apagado. O Rony voltou. Talvez esteja sem câmera. Não, ele apareceu. Agora eu tirei porque a tua internet é ruim e está caindo também. Então eu tirei porque não adianta, com câmera não vai. Dá para ver. A sua imagem está toda ruinzinha, picotada. E os dois convidados extras sumiram. Jorge e o Badá foram embora. A Rosângela eu não conhecia. A Rosângela é nova no pedaço, mas continua firme aí. É a primeira vez que eu estou participando e aí já percebi que esse grupo tem se encontrado toda semana, é isso? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não, a presença não é obrigatória, a gente tem outras coisas para fazer e tal. Mas sempre que dá, tem pelo menos umas 6 pessoas. Oi, estão me ouvindo? O Seabra mandou voltou. Sim, de novo. Entrou. Voltei. Eu voltei. Agora para ficar. Bom, está explodindo, continua explodindo panelas e reatores ali na rua, né? Panelas também? Sim. Não, panelas elétricas, de postes. Não panelas de manifestação nas varandas, não. Não. Que pena. Mas... a gente precisa mais do que panelas. Só bater panela... eu já cansei. Eu não bato mais. Não vou passar mais por esse ridículo. Eu fico lembrando de mim na janela, bater na frigideira, amassei minha frigideira predileta, que horror. Não adiantou nada. Aqui em casa aconteceu o mesmo.
E aí, Rosângela? Rosângela estava falando. Não, eu estava dizendo que deu para perceber o quanto o grupo já se conhecia. Muito, muito legal a proposta. Eu estou ensaiando para entrar, mas sempre com horários meio cheios demais. Vou tentar participar mais vezes. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom, ótimo. Eu não participo mais que vou ter trabalhar. Bem-vinda, seja bem-vinda. A Fênix é outra que vem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica falando de você aqui, viu, Fênix? Eu fiquei sabendo. É a Lu, que está de Rosângela, só para Rosângela se entender, bom, para mim está exatamente embaixo de você, a Esfinx Negra. Já carregou aí? Que depende muito do... Estou vendo todos. Ela depende muito do horário dela. Tem plantão, tem isso, tem aquilo. Estava lá na linha de frente, né? Continua, né? Continua. Vamos lá, Seabra. Eu estou carregando. Carregar, porque... Está carregando o power. Isso. Você já pensou numa UPSzinho, num no-breakzinho, um negócio qualquer? Ou isso é só hoje? Não. Especial para nós. Não existe no-break na rua. O problema foi que faltou a luz no quarteirão. Fora. E aí, o meu notebook continuou funcionando. O notebook não precisa... Mas a internet caiu? Exatamente. Se você tiver uma UPS, a minha internet está plugada também lá. Se apagar a luz, eu tenho pelo menos uma hora e pouco de falta de luz. Nunca precisei, mas tenho. Porque realmente, quando eu vim aqui quando eu subi a serra, tem mais de 15 anos, aqui era complicado de faltar luz e tal. Você está onde? Petrópolis? Em Teresópolis. Poxa, com o dedo de Deus atrás, pô. Graças a Deus. Todo mundo confunde isso aqui com Petrópolis e com Friburgo. Então a gente fica isolado no meio do Parque Nacional, todo mundo ótimo, se confunde, vai errar o endereço, vai lá e deixa a gente... que continua sendo a cidade com o menor índice de criminalidade do estado do Rio e entre as 10 do Brasil, com menor índice no Brasil inteiro. Maravilha. Mas obrigada, eu não sabia que o dedo de Deus ficava aí, não. Não? Não. Viver aprendendo. Você pode colocar a paisagem que você quiser. Eles falaram isso aquele dia. Eu estou esperando uma oportunidade para aprender com o Guilherme. Isso daí. Agora, quando mexe, não fica hoje, que hoje preto atrás, olha lá, tá vendo? Fica também. Tem que ficar meio parado. Mexeu. Ele deixa uma sombra. Aqui. Essa sombra, na verdade, é o apoio de cabeça da minha cadeira. Então, se eu saio rápido, e aí ele só fica meio que aparecendo o software em dúvida se isso é de verdade, ou sou eu ou é o fundo. De qualquer jeito, já é um milagre ele conseguir fazer isso. Agora, se você quiser um resultado perfeito, é só usar fundo verde, que é o famoso chroma key. É o chroma key. Isso aqui é o chroma key dos pobres. Sim, mas o chroma key a gente tá conversando até com o Marco. O problema do chroma key é que você só vai mexer nele na ilha de edição. A minha filha mexe aqui em casa. Que hoje em dia, a ilha de edição, qualquer notebook com o software adequado vira... Sim. Aliás, ela com aquele computador e o celular dela, o iPod, né? É uma empresa ambulante. Eu nunca vi um negócio. Celular é iPhone, o iPod é o tocador de música e iPad é o tablet. E o computador dela que nem tem Word, na verdade, ela é mais imagem, né?
Mas é incrível o que ela é capaz de fazer com aquilo lá. Eu fico impressionada. Né, Beto? Você também deve fazer isso. Não. Eu tenho isso, né? Tenho um iPad, tenho um iPhone, mas eu tenho uma estação de edição. Agora a Bruna tá mas aí já é conseguindo... De edição... Estação Nossa, de é edição interessantíssimo. baseada em Windows ou em Mac, Beto? É em Windows. Windows. Você gasta quase 60% a menos e consegue ter uma máquina até superior àquela que você desejava ter. Uhum. É Windows, né? Não, é só Windows. O computador da Bruna é pequenininha, menor que meu notebook, assim. E ela faz muita coisa, eu fico impressionada. Essa geração... É porque depende, assim, quando é uma coisa muito grande, quando é uma coisa pequena eu faço no iPad, né? Tenho no iPad, faço recorte no iPad. Quando é um material muito pesado, gravado em 4K, tudo mais, você precisa de refrigeração, você precisa de processador, aí vai para a ilha de edição. Não, aí ela manda para... porque aí é uma coisa pesada. Ele frita um computador se não tiver, por exemplo, uma refrigeração adequada. Gente, uma pergunta sobre a oficina. Os espaços entre as palavras é contado como... Sim. Todo espaço, toda vírgula, todo ponto, qualquer toque, porque geralmente quando você fala em caracteres, você está pensando só nas letras. Não, tudo conta. Tudo conta. Pensa numa máquina de escrever daquelas antigas. Tudo que você apertar um botão e fizer o barulho de clack, né? E uma barra de espaço também faz um barulho de clack, né? Tudo conta. Menos o acento da letra. Sim, porque aí ele já faz parte da letra, né? Um atil conta por um. Do mesmo jeito que um A. Não, mas poderia ser. Já estou fazendo uns 2 aqui. Nossa. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer uma estratégia emergencial. Eu vou abrir a apresentação no meu celular e vou lendo para vocês. Porque senão a gente vai perder muito tempo, que deu alguma zica aqui. Essa coisa de ir, vai a luz, volta a luz. Então... Não dá para você entrar com o celular? Mas aí fica muito complicado para compartilhar tela no Zoom, essa coisa toda. No celular fica meio confuso. É verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Mas a gente vai conseguir. Na pior hipótese, você volta quinta que vem. Pode ser. Bom, então vamos fazer a apresentação no celular. Ok, então eu vou lendo aqui no meu celular a apresentação. Então, microcontos são pequenas narrativas que devem caber numa mensagem de Twitter ou num SMS no celular. Isto é, não podem ultrapassar 140 toques. Narrar uma história em tão pouco espaço precisa contar com a cooperação do leitor, que precisa completar com a sua imaginação os elementos sugestivos construídos pelo autor.
Então, agora eu vou falar de microcontos em 5 passos. Quais são esses passos? Então, o primeiro é capture cenas. Um microconto é o instante que você fotografa. Ele está mais para registrar a ação do que um pensamento. Essa é uma confusão que às vezes as pessoas fazem, que já seria a característica de um aforisma, né? Que é um pensamento, uma pensata, né? Começo, meio e fim. Um microconto precisa manter algumas características que o gênero pede: personagem, tempo, espaço, conflito, clímax e solução. Confie no leitor. O microconto precisa da participação ativa do leitor. O texto deixa lacunas que o leitor precisa completar. O desfecho é na cabeça do leitor. Menos é mais. É preciso treino para contar uma história em poucas palavras. Aprender a editar e resumir. Um bom substantivo vale por 10 adjetivos. 1000 maneiras de contar. O microconto é um gênero bastante flexível e pode ser feito em primeira pessoa, terceira pessoa ou em diálogos. Basta usar a criatividade. Bom, agora, isso, digamos, seriam 5 dicas assim resumidas, né? Eu vou entrar agora no detalhamento de alguns aspectos do processo criativo. Então, do pensar ao burilar e publicar, que é, pegando o que o Guilherme falou, é pegar o soneto e ir fazendo emendas. Emendas que vão fazendo com que o soneto fique mais poético, fique mais comunicativo, consiga dizer mais com menos. Não emendas que o piorem, obviamente, né? Embora, dependendo como você fizer, às vezes você pode estragar uma ideia. Por isso que é muito importante ir tendo versão. Bom, primeiro, imaginar. Imaginar que o Einstein já dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Imaginar é você construir imagens no teu cérebro. Então, imaginar é construir imagens. Você pode inspirar em temas, você tem que anotar, escrever, reescrever, né? Não, perdão. Isso era, já estamos no rascunhar. Deixa eu voltar. Isso. Imaginar é importante pensar em temas, inspirações e referências. Então, eu, certa feita, estava falando, bom, agora deixa eu escrever 2 ou 3 microcontos. O Médico e o Monstro, puxa, isso dá um microconto legal. Aí eu pensei, anotei, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? O que eu vou fazer com isso? Aí eu resolvi, uma dupla caipira. Vai ser legal. Era uma dupla caipira que não fez nenhum sucesso, foi o maior fracasso, porque sempre que um estava no palco, não conseguiam achar o outro, né? Enfim, esse tipo de coisa, a gente pode buscar inspiração no Mickey, no Pluto, no Machado de Assis, em Shakespeare, Fernando Pessoa. Você pode pegar uma coisa que já exista na cultura, porque isso poupa muitas referências. Quando eu falo que Mr. Hyde e Dr. Jekyll fizeram uma dupla caipira, eu não preciso descrevê-los, eu não preciso mencionar que eles são personagens, etc., porque quem leu sabe. Quem não conhece, também não adianta, não vai entender direito. Né? Bom, B, rascunhar. É anotar, escrever, reescrever. Porque quando você só pensa, você acorda com uma ideia, você teve um sonho e você fala, isso dá um belo microconto. Se você não anota, daqui a pouco você já esqueceu. Aquela frase feliz que você pensou num farol vermelho,
ou esperando um dentista que está atrasado para te atender, se ficar só na memória, depois ela se desvanece, se obnubila. Então, é muito importante o ato de escrever, carregar sempre consigo ou anotar no próprio smartphone, que é um belo bloco de anotações, ou quem preferir usar caneta, lápis, pode fazê-lo. Isso acompanhado de um copo de vinho, então, é maravilhoso. Guilherme, você pode falar qual é o vinho que você está tomando? Chileno, português? Sem microfone, sem microfone. A Luciana está mostrando uma caneta. Em sua homenagem, é um português. Ah, ótimo. Qual? Edão, Alentejo, Setúbal? Eu adoro vinho. Somos dois. Bom, outro passo é esculpir. É contar toques, substantivar. Isso aqui eu chamo de esculpir porque é algo mais parecido com fazer uma estátua. Tem a coisa da escultura, né? Depois, pintar. Pintar é colorir, adjetivar, nomear. Às vezes, você dar um nome ao personagem traz um colorido legal. Aquele microconto que eu falei para vocês, acho que na sexta-feira, que é um microconto cruel, Ana Maria arrancou os olhos de sua boneca. No lugar, colocou os que tirou do irmão. Né? Ela arrancar os olhos da boneca já é meio terrível. Você já está enfiando uma faca no leitor. Agora, quando você fala que ela, no lugar, colocou os do irmão, você está rodando essa faca nas tripas da pessoa. Você está sendo propositalmente mal. E ao dar um nome, Ana Rita, você está criando uma criancinha, você dá uma cara a ela. Se você fizesse uma personagem anônima, a menina arrancou os olhos de sua boneca, fica mais impessoal. Quando você menciona, você dá um nome, isso tem um impacto dramático, narrativo interessante. Isso seria o pintar, né? Depois tem o musicar. Rimas, sonoridade e o ritmo das frases também são importantes. Né? Às vezes pode parecer quase poesia. Por exemplo, eu tenho uma poesia, um microconto erótico, que é Lolita era tão terrível na arte da sedução que até seu ursinho de pelúcia vivia morto de tesão. Então aqui eu trabalhei com a rima, né? A sedução e o tesão. E também com esse paradoxo do ursinho vivia morto de tesão. Como é que alguém pode viver morto de tesão? Mas quem já sentiu sabe, tesão, sabe que viver morto de tesão é assim, né? Então isso entra no musicar, né? Aí a cenografia. Você tem que criar um cenário na cabeça do leitor. Você pode dar só um elemento. Naquela tarde ensolarada, o advogado suado corria para o fórum. Você já está vendo tudo. A pessoa já está imaginando um advogado de terno, gravata, carregando uns processos debaixo do braço e aquele sol escaldante e o cara suando em bicas, né? Enfim, isso faz parte também de construir o cenário, que geralmente você não tem tempo num microconto de ficar descrevendo. Você tem que dar um elemento onde a pessoa aí imagine e construa o cenário. Deu uma travada aqui. Pelo visto não é só o computador. Bom, mas aí também o outro aspecto é inovar. Aqui a gente já está falando da publicação. Você escreve um microconto e ele não vai ficar só no teu caderninho, é importante publicá-lo. Você pode
fazer sorteio, ilustração. Eu tenho microcontos meus que foram ilustrados por autores. Você pode transformá-lo em áudio. Você pode criar QR Code, fazer camisetas. Eu criei um site onde tem vários QR Codes. Cada QR Code você aponta o celular e aparece o microconto. E ele transforma em texto na hora. Quando as pessoas usavam caixa de fósforos, primeiro que cada vez tem menos pessoas que fumam. Aqui eu só estou vendo o Marco Aurélio, né? Mas cada vez tem menos pessoas fumando. E geralmente quem fuma acende os cigarros com o isqueiro. Caixa de fósforos é uma coisa que está fadada meio que ao desaparecimento, mas que é ótimo para produzir arte, para fazer pequenos poemas para colar na caixa, né? Mas você pode inventar outras formas, né? Depois eu vou mandar para vocês alguns links de uns sites, de umas coisas que eu fiz com os microcontos, que é divertido brincar com isso também. Você sabe como é que a gente caça um jacaré com uma caixa de fósforos, uma pinça e um binóculo, né? Sim, e uma Bíblia. Você coloca a caixa de fósforos perto de uma Bíblia e aí uns óculos. O jacaré se aproxima e os jacarés gostam muito de ler a Bíblia. Aí eles põem os óculos, só que é uma leitura meio chata para jacaré e eles acabam adormecendo. Então você pega o binóculo e inverte, ele fica pequenininho, aí você usa a pinça e guarda ele dentro da caixa de fósforos. Pronto, você caçou o jacaré. É isso, né? É isso. Eu não sabia da Bíblia e dos óculos. Ah, tá certo. Tem outra história também, que é como se caça pulgas, né? Tinha um cara na Praça da Sé anunciando pó para matar pulgas ou isso, pó para matar pulgas ou isso. Aí um cara chegou perto e perguntou, mas o que é ou isso? Eu falei, não, é esse pó. Você põe uma pedrinha de sal, aí quando a pulga chega perto da pedra de sal, você joga esse pó, ela espirra, bate com a cabeça na pedra de sal e desmaia. Né? E aí o cara fala, não era mais fácil fazer assim só com a unha, crack? E o cara fala, ou isso. Então é um pó para matar pulgas ou isso. Bom, e também tem aquela de como você caça um urso, né? Você cava um buraco e enche cheio de farinha branca, perto você pendura um espelho na árvore e um bloco de gelo. O urso chega, e você tapa o buraco colocando um pote de mel em cima. O urso chega para pegar o mel, porque todo mundo sabe pelos desenhos animados que os ursos adoram comer mel de pote, né? Só que ele cai no buraco. E o buraco está cheio de farinha, o urso fica todo branco. Ele, quando consegue sair do buraco, ele se olha no espelho que está ali na árvore, vê que está todo branco, acha que é um urso polar e se deita em cima do gelo. Aí ele pega uma pneumonia e morre. É assim que se caçam ursos. Bom. Aí, a última etapa, não menos importante... Eu acho que vamos precisar do Seabra em outro momento só para contar os causos aí, porque... Isso é culpa do Marco Aurélio, ele é que veio com essa história de caçar jacaré. Uhum. Bom, aí entra o publicar. Então, você pode publicar na web, se você tem um blog ou no Facebook, publicar em celulares, mandar pelo WhatsApp. Opa! É a primeira vez na vida que eu estou fazendo essa técnica de usar o celular exibindo na tela assim, então dá uma certa desincronia. Redes sociais e print on demand. Inclusive, eu lancei um livro meu pelo Clube de Autor, juntei meus microcontos, peguei um texto explicando, etc., né? E publiquei pelo Clube de Autores. Essa aqui é a capa do livro, né? E no Clube de Autores, depois quem quiser eu mando o link, né? Você compra online
e o livro é impresso na hora e enviado pelo correio para a sua casa. Você recebe em casa pelo correio o livro em papel. Obviamente, eu também tenho uma versão digital, o e-book, publicado no Kindle da Amazon, né? E é basicamente isso. A tela final aqui também é essa de contato, né? Que quem quiser me mandar o seu microconto por e-mail, pode mandar para carlos@seabra.com. Mas eu acho que vai ser mais prático a gente usar o WhatsApp mesmo. Dá o seu número de celular para as pessoas que estão entrando. Não, em todo caso. A Rosângela, por exemplo, não tem. Não tá. Tá certo. Então, bom, se eu soubesse, teria preparado uma telinha com número, mas é fácil. 11, o prefixo, e 98262-9669. Eu vou colocar aqui na janela de chat. 11 98262-9669. Ok? Seabra, deixa eu perguntar uma coisa. Você se deu bem com o Kindle? Com o Kindle? Sim, eu gosto muito. Você abandonou teus livros? Não. Não. É o seguinte, quando surgiu o cinema, as pessoas não pararam de ir ao teatro. Quando apareceu a televisão, as pessoas não pararam de ir ao cinema. Quando surgiu a internet, as pessoas não pararam de assistir TV. Ou seja, as coisas vão se somando. Cada vez nós vamos tendo mais conexões. O maior inimigo do livro de papel não é o livro digital, é o não leitor. O não leitor é o verdadeiro inimigo do livro, porque existem estatísticas que mostram que quem consome mais e-books, livros digitais, são essas mesmas pessoas que consomem mais livros impressos. O leitor, ele consome vários tipos de coisa. Eu gosto muito de papel, né? Eu comprei, por exemplo, o Getúlio Vargas, que são 3 volumes, 3 catataus, 700 páginas cada um, né? Mas eu li digital, porque eu tirei férias, fui com a minha mulher, isso já faz uns anos aí, né? E eu levei no tablet, e eu fiquei lendo, eu li os 3 volumes durante uma semana de férias, né? E se eu fosse levar os livros, ia ser um espaço a mais ocupando a mala, etc. Então, eu sempre carrego o meu Kindle no bolso e tenho algumas centenas de livros lá. Mas em casa eu tenho milhares de livros em papel, muitas centenas dos quais eu ainda não li. Se eu ficar preso em quarentena e não tiver dinheiro para comprar mais nada e faltar eletricidade, eu terei centenas de livros em papel que não precisam de eletricidade aqui para ler. Mas o livro digital, ele tem uma série de características de leitura muito interessantes. Para uma obra de referência, por exemplo, eu estou lendo, estou terminando agora, o 21 Questões para o Século XXI, do Harari, né? Que escreveu... Enfim, que é uma... Exatamente, é uma leitura fantástica, muito pertinente, super importante, e eu não consigo escrever nos livros. Os meus livros nunca têm uma anotação minha. Eu me horroriza essa coisa de escrever no livro, que boa parte dos meus colegas, quando eu estudava, tinham esse hábito, e as pessoas riam, eu não consigo. Mas os meus livros digitais, eu estou a toda hora sublinhando, eu coloco notas, etc. Isso depende muito do estilo de cada pessoa. Eu estou pensando em aplicar num e-book para mim, sabe? Está sendo um projetinho meu, vamos ver se até o fim do ano eu entro nessa, mas eu sempre tenho dúvida, porque eu adoro o livro de papel também, né? Sim. Eu não vou me desfazer do meu Rambo, que já está, por exemplo, todinho está fechado. Se eu abrir, ele desmonta inteiro, mas tem toda uma história ali. Não posso jogar fora, nada do que eu tenho. Tem muita história. Então, teria que ficar com os antigos e, a partir daqui, os novos seriam por e-book, né?
E depende. Eu continuo recebendo inúmeros livros em papel, pessoas que me mandam, de vez em quando alguns eu baixo eletrônicos. Eu digamos que eu estou 50% num lado, 50% no outro. E... Posso te fazer outra pergunta? A tua profissão mesmo qual é? Eu sou editor. Ah, você é editor. Eu sou editor, você não vive dos teus microcontos, né? Isso é porque teve um momento da tua fala que você falou uma coisa que eu achei engraçado. Você que microconto é uma brincadeira, você falou assim, né? Uhum. Não que eu acho que você fale, acho que é uma brincadeira, mas é como se para você fosse, né? Não se vive de microcontos, né? É difícil. Não se vive de literatura. Tirando um Paulo Coelho, um Jorge Amado, gente que venda muito, não dá para viver de literatura, né? Então, esse trabalho que você faz se disponibiliza mesmo para as pessoas, né? A não ser esse do clube de autores, mas se você está no Twitter ou nas redes sociais, as pessoas têm acesso livre ao teu trabalho. Sim, mas tem regras. Eu licencio em Creative Commons. Então, se você quer usar isso para dar uma aula para seus alunos na escola, você pode pegar e usar. É só citar o meu nome. Eu só não permito que a pessoa use o microconto e se aproprie colocando o nome dela, porque aí ela vai estar infringindo os direitos autorais que estão explícitos no licenciamento Creative Commons, né? Mas, por exemplo, se a editora Ática quer publicar um microconto meu, como eles fizeram o mês passado, publicaram 2 microcontos meus. Geralmente livro didático, né? Como referência para alguma atividade e tal. Microcontos, aí eles pagam direitos autorais. Exatamente. Uhum. Como uma letra de música que você usa, por exemplo. Isso. Então, tudo depende do uso. Se você vai ganhar dinheiro com os meus microcontos, eu quero auferir a minha parte no lucro. Se é um uso meramente para se divertir, um passatempo, ou se tem finalidades didáticas sem fins lucrativos, porque, por exemplo, no caso da editora Ática ou a editora FTD, que licenciou 4 haikais meus há 3 meses atrás, né? Ou a editora SM, que ainda hoje eu liberei também um microconto para eles, né? Isso acaba até dando uma certa graninha, né? E essas coisas que eu me divirto, às vezes também dão para ganhar dinheiro. O palhaço, ele trabalha onde os outros se divertem. Dizem que o ecologista também. Né? Então, tirou daqui. Nossa, encontrei uma língua de trapo pior do que a minha. Pois é, então eu também brinco onde eu também ganho, às vezes brincando. Eu crio jogos, né? Escrevo livros infanto-juvenis, e é uma coisa que me dá prazer fazer e, eventualmente, psicanalista costuma trabalhar quando os outros se divertem. Isso. Quando? Quando, Porque é sempre fora de expediente, assim, são os melhores horários que as pessoas... Entendi. Entendi o quando o próprio cliente, por isso não estava fazendo sentido. Fora que tem pessoas que, quando se divertem, depois ficam com sentimento de culpa. E aí... Uma boa razão para ir para o analista. Né? Claro. Pois é. Bom, quem mais? Vamos lá, Rony, você hoje está caladíssimo. Não falou nada. Hilda, Ana. Regina? Oi, eu tenho uma questão. Eu vou te mandar... Eu já fiz 3 versões. Opa. Aí eu te mando as 3 versões, sendo que eu acho que uma das dicas que você já deu talvez anule o meu microconto, mas eu te mando as 3 versões. Afinal, enquanto a gente estava te ouvindo, e essa análise, porque não é uma coisa
sintética, pessoal. Não é uma frase, estou dizendo, de efeito, né? Então, eu estou me matando aqui para não deixar ela uma frase de efeito. Você fez agora ou você já tinha? Não entendi. Você fez agora? Você criou agora? Estou fazendo. Estou fazendo agora. Estou fazendo, eu já fiz 3 versões já. Vou trabalhando e aí vou fazendo, aí já mando. Ótimo. Quem quiser mandar ainda hoje, manda. Quem quiser mandar amanhã, manda. Eu prometo que eu dou feedback entre amanhã e sábado. Sim, sim. Não, isso é legal. Vamos ver se eu consigo. Você fez 3 versões da mesma coisa ou 3 diferentes? Eu fiz 3 do mesmo conteúdo, digamos assim. O que eu quero dizer, aí eu só fui mudando o substantivo, vamos dizer assim. Né? Foi adicionando um substantivo aqui, outro ali. Né? Porque o primeiro estava muito sintético. Exato. Não, a gente vai lapidando, vai tirando o que não interessa e vai vendo o que fica, né? Porque tem umas coisas que às vezes que a gente quer comunicar não está aqui, né? E aí você precisa ver como é que o outro lê, né? Exato. E aí você faz esse distanciamento, você fala, opa, não está contido o que eu quero dizer aqui. Aí eu refaço. Uma boa técnica, que aliás vale para qualquer texto, é você, depois que você escreveu, algum tempo depois, ou no dia seguinte, ou umas horas depois, você olha e lê novamente, se imaginando você sendo outra pessoa. Sim. Então, você ler o teu texto se imaginando como outro é importantíssimo para qualquer processo de comunicação referencial. Sim. E aí, para concluir, porque já são 9 horas, vocês desculpem, eu atrapalho, mas foi essas explosões de energia aqui indevida. Para a gente concluir, eu queria levantar que, além de ser uma coisa divertida e poder eventualmente ter algum sabor literário, geralmente de entrada no prazer da literatura, pelo uso que eu tenho feito pedagógico da escrita de microcontos, é que leva as crianças, os jovens, quando escrevem um microconto, a perceberem que eles podem fazer isso. E mais do que ler, o escrever, ele gera um processo de apropriação que é muito importante. Então tem um aspecto pedagógico que é muito legal ser pensado para a educação. Mas também em comunicação empresarial, porque nós aqui no Brasil temos um jeito um pouco cartorial de lidar com o idioma. As pessoas dizem assim, por favor, me dá esse copo de água. E o outro dá o copo de água. É uma comunicação direta, clara, sem dúvida. Por escrito, as pessoas já começam com uma linguagem cartorial. Venho, por meio desta, solicitar que me entreguem um recipiente provido de água. As pessoas complicam e fazem, que é isso que atrapalha a leitura. As pessoas se comunicam no dia a dia, conversando no boteco, brincando umas com as outras, e elas odeiam Machado de Assis. A escola faz isso com elas, né? Então, a micronarrativa, ela tem esse poder de desacralizar a leitura e te obriga a ser sintético, a você pensar em como o outro vai imaginar. Então, um exercício que eu fiz uma vez numa oficina que eu fiz de redação empresarial para um jornalista de comunicação numa empresa, é o seguinte, você tem que fazer um comunicado da tua empresa para os funcionários, anunciando que haverão cortes em função de uma crise econômica. Use um microconto para dizer isso, sem você ser um insensível carrasco meio nazistoide, está todo mundo despedido, e nem ficar enrolando a pílula, porque senão acabou os 140 toques e você ainda não avisou o que vai rolar. É um desafio, enfim, o exercício é ter uma escrita significativa, isso é que é importante, seja um romance enorme ou um microconto pequenininho.
Bem Eu curioso. conheci microconto, o Guilherme só fez. Não, é que... Belo Horizonte, ó. Não é que o meu... Eu falo pra caramba, mas o meu texto é extremamente enxuto. Tá? Eu tenho um caos curioso, já há alguns anos atrás, os primórdios aí da internet, eu conheci um sujeito que é cego e se reinventou, se ressignificou com um blog, com um grupo de discussão, participando e tocando lá uma série de coisas e tal. E, enfim, um dia ele teve um problema lá, o HD queimou, uma coisa assim, eu tinha um HD ou dois usados, mas em condições, e eu fui à casa dele entregar. Para ir à casa dele, primeiro rolou um telefone e a gente se falou pela primeira vez pelo telefone. Aí, quando eu cheguei na casa dele, ele vira para mim e diz: não entendo. O seu texto é seco, conciso. Você é outra pessoa, pô. Ao vivo e a cores, a sua voz no telefone e o seu contato pessoal. Né? E o curioso, o cara é cego. Quer dizer, ele não tem não tem nem a comunicação verbal. Eu achei isso foi um feedback assim, que me enriqueceu muito. Né? Me ajudou muito a pensar numa série de coisas. E, enfim, refletir sobre uma série de coisas, mas muito curioso. Né? O meu texto é seco. Eu escrevo e corto, escrevo, corto. Eu conheci um cego que é dono de uma banca de jornais. Que barato. Que, aliás, uma curiosidade, os cegos, eles leem 10 vezes mais do que as pessoas que enxergam aqui no Brasil. Essa é uma estatística da Fundação Dorina Novil. Já diziam, né? O pior cego é aquele que não lê. Uhum. De quem que é essa frase mesmo? Não é minha, não. Isso é um ditado popular. O pior cego é o que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Agora, é o que não lê. Não, eu já li, não sei se é do Borges, alguém bambambam, e falou isso. O pior cego é aquele que não lê. Eu quero ver o pessoal que não falou. Quero a Ana, quero o Rony, quero a Hilda. Estou aqui pensando já no microconto. E também aquela ideia de que você tem uma ideia e ela se mistura às vezes com outros estilos. Aí eu pensei em algumas fábulas também, né? Que é aquela coisa que então te dirige a ler outras coisas, né? Isso que é legal. E essa situação que você falou das crianças e dos jovens, que eles acabam estimulados, né? Eu gostei muito disso. Essa parte da educação, que você pode levar para oficinas, né, para escolas. Sim. Eu achei muito bacana, né? E eu tenho, assim, eu morei muito tempo no Japão e tem muitos contos diferentes, tem as histórias, as próprias ações das crianças lá, e eu tenho sempre um caderninho comigo. Se não tem um caderninho, tem um pedacinho de papel. E aí apareceu uma ideia, eu tinha muitas essas coisas. Também porque eu sou antropóloga e a gente vai sempre coletando, ver alguma coisa, tem que escrever, né? Para não perder. E eu acho isso muito importante. Essa folhinha de papel do lado, deu uma ideia, escreva. Né? Porque então eu tenho uma caixa de sapatos cheias de anotações que um dia penso em fazer uns contos, né? Vamos ver. Então está sendo bom para reviver esses momentos, né? As coisas que eu pensava, como utilizar essas ideias. Gostei muito, muito obrigada. Legal, uma dica, já que você tem tanta coisa escrita em suporte analógico, papel,
em caixas Sim. de sapatos, é você escanear e fazer OCR. E aí colocar isso no Google Docs, que fica mais fácil para Que você legal, retrabalhar. Boa Né? ideia. Que dá uma preguiça. Mas legal mesmo. Não tinha pensado. Qualidade de OCR hoje em dia é muito importante. A não ser que seja letra manuscrita difícil, que aí é difícil fazer OCR, mas se você usa a letra de forma ou se tem datilografado in the old-fashioned way, o OCR funciona muito bem. Tá bom. Obrigada pela dica. Vamos lá. Oi. Nós já passamos das 9 horas, mas vamos tentar uma síntese. Vamos lá. Quer dizer, vocês vão lá. Eu já falei para caramba. Eu quero pedir desculpa aqui. Também falei. Eu quero pedir desculpa porque aqui em Ribeirão Preto eu estou com o mesmo problema que você abre aí. Minha internet hoje está muito ruim por causa do tempo. Não choveu, mas acho que venta, balançou algum fio aqui da internet, fica caindo toda hora. Então eu tive que manter a câmera desligada, o microfone desligado para poder escutar o que o Seabra falou. Mas ouvi tudo, gostei muito da apresentação. Lamento que teve muitas interrupções, infelizmente, por força maior, mas é uma novidade para mim o microconto. Achei uma proposta muito interessante. E eu escrevo, né? Então, para mim, que escrevo, vai ser um desafio muito grande, porque os meus poemas são muito extensos. Eu nunca termino um poema, eu começo uma outra estrofe, entendeu? E eu gostei muito. Mas eu acho que é uma característica de cada um, né? Eu acho que cada estilo tem a sua contribuição. Até num poema longo, você pode ver a dificuldade até do poeta em falar o que ele sente, porque às vezes o sentimento é uma coisa tão complexa que você insiste, ao invés de fazer versões, talvez eu faça versos, e os versos se tornem microversões do conjunto, né? Então, eu acho que é sempre isso. Aí você acaba tendo um pouco daquela influência, né, da ideia de que um poema tem um início, meio e fim. Você cansa, fala, deixa eu dar um fim nisso aqui para acabar, porque senão não vai terminar nunca, né? E aí você fecha, às vezes nem sempre o poema fica profundo, fica do jeito que você queria. Eu percebo muito isso. Só que eu nunca gostei de mexer nos meus poemas, porque quando eu mexo eu faço outro. Então, normalmente é isso mesmo. O meu não lapido, eu destruo e começo de novo. Então, é uma coisa que eu não gosto muito, mas vai ser um desafio. Vou tentar fazer o meu microconto. Eu até fiz uma brincadeira, você não estava no grupo, eu tinha saído, né? Porque, na verdade, eu encerrei a minha síntese no último grupo que você participou com um microconto de última hora ali. Pelo menos eu estimo que foi um microconto. Mas eu acho que tinha mais do que 140. Eu não contei a métrica para ver se estava dentro do esperado. Então me manda. Ele verbalizou ontem. Foi oral. Anteontem. Eu vou ver se eu acho ele aí. Vamos ver. Eu não sei se eu anotei. Se eu achar, eu mando. Mas um prazer e agradeço a disposição de ficar até esse horário com a gente aí. Eu também quero agradecer. A minha síntese é que foi muito bom. Eu acho que tem um lado lúdico, assim, muito interessante que você traz, né? E que parece que deve liberar, né? As pessoas a se encorajar a escrever, porque você escrevendo menos, você erra menos, né? Então, eu gostei muito, eu acho que foi muito bom. Eu quero te agradecer. Obrigada. Legal. Ana. Bom, eu também quero agradecer e dizer que outro dia, naquele dia que você falou alguma coisa sobre microconto, eu não escrevo bem. E, embora, assim, objetivamente, eu escrevo o que eu quero passar uma ideia, fiz uma tese de doutorado, fiz mestrado, então eu escrevo. Mas eu acho que assim, eu não tenho essa verve poética,
né? Mas foi muito interessante que no dia que você deu eu tive uma insônia e 3 horas da manhã me veio um microconto. Eu estou com ele aqui, posso ler? Ah, que bom. Deve. Oi? Ele deve. Mas ele não está escutando, não. Estou ouvindo. Tá? Então, eu vou falar assim, é muito interessante. Veio e depois eu tive, no dia seguinte eu não lembrava, depois veio de novo na cama também antes de dormir. Foi assim, colocou a última caixa no caminhão de mudança, deixava uma vida de tristeza e alegrias. Isso é um microconto? Isso pode dar origem a um microconto. Você só está pondo uma situação inicial, mas isso pede alguma conclusão. Fica um pouco microcontos interruptos. Está faltando um acme, uma conclusão, né? Algum conflito, isso dá uma ótima situação inicial. Mas você precisa colocar algo dramático para contar alguma coisa. Mas esse cenário, essa situação permite algo bastante legal. É interessante que eu peguei essa frase, assim, aconteceu, essa frase veio, né, como uma situação do que eu entendi de microconto, né? Então, sim, na verdade, você está falando que falta uma conclusão. Se você fizer um microconto com 2 frases, você já tem a primeira, mas precisa uma segunda frase para dar uma complementação, uma conclusão, ou mesmo um final em aberto, mas você precisa colocar mais um degrau nessa escada. Com um único degrau, você não tem uma escada. Com 2 degraus, você já pode chamar de escada. Entendi. Como ghostwriter, eu te sugeria fazer o seguinte: colocou as caixas da mudança no caminhão, tá? E o caminhão seguiu deixando tristezas e alegrias. Sim. Bom, mas vamos fazer isso pelo WhatsApp, certo? Vocês me mandam por escrito, eu faço as devolutivas individuais por escrito. A gente, no grupo, só vai publicar os microcontos finalizados de cada um. Os meus comentários eu prefiro fazer individualmente para cada pessoa, porque aí você não precisa ficar tendo toda uma série de cuidados. Eu posso ser mais direto na linguagem. Quando você está falando só com uma pessoa, permite um diálogo mais franco, né? Tá bom. Então, é que eu quis relatar um pouco do que aconteceu, né? O que fui instigada no... Insônia é um elemento fantástico para a produção e criatividade. Eu prefiro não ter mais. Zângela, eu incluí você nos 2 grupos que a gente tem de WhatsApp. O Conversagem, do WhatsApp, e o Conversagem do Quarentena, que é só desse grupo que participa aqui. Tá certo. Eu vi, sim. Muito obrigada. Eu vi. Tá. Ótimo. Pronto, agora alguém mais quer dizer alguma coisa? Podemos terminar. Hoje nós não Eu só quero falar para o Seabra que a freira no aeroporto está firme e forte aqui, viu? Opa! Ficou. Ela entra no avião e segue nas asas de Jesus. Ixi. As asas de Jesus. Eu não estava indo por aí, mas eu vou tentar com ela alguma coisa, porque ela não saiu mais de mim desde a hora que você fez a cena, né? A freira no aeroporto, ela ficou, eu vejo a roupa dela, a cara dela, entendeu? O hábito ficou. E se você fez esse microconto aí, você mostra pra gente. Ou tá para certo. mim, se eu conseguir fazer o meu, você fez ele, afinal? Sim, sim. Ah, que bom.
Não vou contar agora para não atrapalhar. Não pode, nem pensa. Legal. Podemos terminar, então, por hoje. Eu queria agradecer muito a Seabra. Muito bem. Adorei. Entusiasmar vocês a fazerem coisas equivalentes também, né? Tem uma série de temas. E convidar o Seabra para aparecer sempre nesse grupo. Né? Pois é, isso seria muito bom. A Rosângela, a Fênix, todos vocês três que chegaram hoje, apareçam. Né? Sempre que por que vocês chamam esfinque de Fênix? Esfinque? Mas eu nem estava lendo. Não, é que a primeira vez era a Fênix, não era? Não. Para mim ficou como Fênix. Não. Fênix foi alguém que fez um comentário que ela era Fênix, que só aparecia de vez em quando, qualquer coisa assim. Luciana, tá bom? Assim não tem Quer dizer alguma coisa, Luciana, antes de terminar? Meu único desafio nessa história do microconto vai ser fazer toda uma ideia dentro de 140 caracteres. Eu estou aqui contando e já estou tendo que dar os negócios. Minha dificuldade é que eu escrevo muito. Quando eu escrevo de página. E para mim está sendo bem difícil eu escrever dentro de 140 caracteres. A limitação, para mim, é o maior desafio. Legal. Aí. Podemos terminar. E aí a gente vai ver a produção do grupo todo depois, né, Seabra? Isso. Legal. Aí eu ponho todos juntos, eu vou editar num PDF, ponho no grupo para todos e fica uma produção coletiva também. Ai, que legal. Maravilha. Legal. Vai ser muito bom. Acho que Vai ser bom. Com certeza. Seabra, super obrigado. Foi muito, muito especial. Muito obrigado. Boa noite a todos. Abraços e beijos. Tchau, boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Valeu, obrigada, Seabra. Tchau, pessoal. Valeu. Até amanhã. Muito obrigado, hein? Tchau, queridos. Todos.